Dando início à reunião, tinha aqui 3 pontos, o ponto 1, o ponto 5 e o ponto 48, que são para retirar, ou seja, dois a pedido dos serviços e um porque não se conseguiu a documentação atempadamente, falta de umas assinaturas, nomeadamente o ponto 48, portanto, o ponto 1, o ponto 5 e o ponto 48 é para retirar. Não sei se alguém nos colocar à votação, alguém vota contra. Quem se abstém, portanto, ponto 1, ponto 5 e ponto 48 estão retirados. Dizer que a próxima reunião é dia 20, como sabem, a Assembleia Municipal terá que ser até ao final deste mês, estamos para verificar a data e também informar que hoje não temos público, ninguém se inscreveu para a ordem do público. Senhores vereadores, quem é que quer usar a palavra? Senhores vereadores? Bem. Os senhores vereadores todos querem? Sim, senhora. Vereador Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo uso da palavra. Em primeiro lugar, quero desde já começar esta reunião de Câmara para anunciar pela primeira vez e pela minha própria voz em público que serei o cabeça de lista pelo Distrito de Santarém, à Assembleia da República, pelo Partido Chega. Devo o dever de informar os meus colegas vereadores, o Sr. Presidente, e também todos os munícipes de Santarém que me elegeram. Mas quero também sublinhar que jamais irei deixar de ser a voz única da oposição nesta Câmara, e que está a ser neste momento governada pelo Bloco Central, de interesses do PSD e do PS, numa super maioria absoluta de 8 vereadores contra mim próprio. De facto, sendo eleito à Assembleia da República, como estou convicto que serei, irei acumular as funções de vereador sem pluro nesta Câmara com a função de deputado da Nação, aliás, como acontece com outro senhor vereador deste Executivo. Nunca iria defraudar a confiança que os escalabitantes depositaram em mim nesta votação histórica que deu ao Partido Chega, nesta capital distrito, e que resultou na retirada da maioria absoluta do PSD, o que mostra de facto o descontentamento que existe dos escalabitantes com este partido. Ainda que o PSD não tenha querido respeitar a maioria dos votos de centro-direita desta Câmara, nós jamais o faríamos em troco de lugares ou de privilégios em administrações de empresas municipais. Por isso, já que o PSD se afirma hoje com o seu líder Rui Rio como um partido de centro-esquerda e se coliga em Santarém com o PS para recuperar uma maioria absoluta que perdeu, eu venho aqui dizer a todos os escalabitanos que a verdadeira direita somos nós, no Partido Chega, e que com o Chega há mesmo um muro de betão que nos separa do socialismo. Sr. Vereador, eu não estou habituado a este tipo, peço desculpa. Já que... vou já terminar, Sr. Presidente. Tendo sido a minha candidatura anunciada por André Ventura na sexta-feira passada e estando já dissolvida a Assembleia da República pelo Sr. Presidente da República, desde ontem, é imperativo que eu venha aqui nesta Câmara, onde exerço funções, esclarecer cabalmente que jamais renunciarei a este mandato que me foi confiado pelo voto popular e que para mim será sempre soberano. Muito obrigado. Sr. Vereador, não, neste tipo de situações, mas depois falarei mais à frente quando for. Muito bem. Vereador Manuel Afonso, pediu a palavra também. Muito boa tarde a todos. A mim, nós fomos eleitos estou com, não sei o que é que está a passar, mas tenho eco. Não sei se há... Não. Eu já todos tiraram o som, eu estou a ouvi-lo. Eu já estou a desativar o som dos outros. Só o seu vereador é que tem som neste momento. Então, talvez, sim. Pronto, ainda com... Já é menor, mas ainda se mantém. Pronto, mas aquilo que... Eu só quero... eu vou dizer que a nossa posição aqui, a nossa função aqui, como eleitos locais, é de, nesta fase, de tratarmos das questões que têm a ver com o nosso concelho, com a nossa cidade, com as nossas freguesias, e é com esse espírito que os eleitos do Partido Socialista é o espírito dos eleitos do Partido Socialista, e será assim que nós iremos ter no futuro a nossa postura. E, como já disse, estando aqui para abordarmos questões que têm a ver com o nosso concelho,
dizer que é com muita simpatia que pude verificar que nas Caneiras a União de Freguesias desta cidade fez um excelente trabalho, há que reconhecê-lo e prestar-lhe esse devido reconhecimento. As linhas de água que estavam em estado lastimoso, se agora tivemos algumas quedas pluviométricas que vão para além daquilo que é normal, os moradores daquela parte da cidade de Santarém já estão com mais garantias de poderem fazer a sua deslocação de e para as suas casas, por forma a que, com esse trabalho que foi feito nas linhas de água, está tudo, a drenagem está assegurada. Portanto, era só manifestar com agrado este trabalho que a União de Freguesias desenvolveu em prol das populações daquela localidade. Muito obrigado. O Presidente tem que ligar o microfone, nós não o ouvimos. Desculpa, eu tinha ligado o microfone para não fazer eco. Vereador Nuno Domingos. Muito obrigado. Só 2 ou 3 notas. Uma para comunicar que participei no passado sábado no município de Odivelas a uma sessão evocativa do centenário da morte de Anselmo Brancampo Freire. Assisti a cerca de metade das comunicações, foram de resto bastante interessantes, quer sobre o Brancampo Freire político, quer sobre o Brancampo Freire económico. Enfim, ele foi o primeiro presidente da Câmara de Odivelas e o município entendeu e bem celebrar, enfim, assinalar pelo menos a data do seu falecimento no próximo dia 23 com este colóquio. Também registrei com agrado o agradecimento que foi feito ao município de Santarém pela partilha de documentos do nosso arquivo e particularmente do arquivo de Brancampo Freire, sendo que tive a oportunidade de deixar um convite para a abertura da exposição sobre Brancampo Freire, que está em fase final de elaboração e que decorre agora aos procedimentos inerentes à sua montagem, pelo que considerei que seria muito, enfim, naturalmente depois de falar com o Sr. Presidente, que seria muito interessante ter aqui o município de Odivelas, que tem esta relação tão intrínseca com o município de Santarém, em torno desta figura ímpar do nosso cenário político do final da monarquia e início da República, enfim, o homem que foi o primeiro Presidente da Assembleia da República. De resto, o nosso programa, para além da exposição, inclui, como é conhecido, o estudo sobre heráldica, assunto em que Anselmo Brancampo Freire era ímpar, um curso livre e atividades centradas na população escolar em torno do Brancampo Freire, mas a seu tempo a programação virá. Esta programação já estava em desenvolvimento quando nós tomámos posse. Naturalmente, quando reuni com os serviços, tive conhecimento dela, encontrei que estava bem pensada, bem articulada, considerei isso e por isso não fiz sequer sugestões de ampliar, porque me pareceu que estava bem. Uma segunda nota para dar conta que foi formalizada a candidatura de Santarém e do Teatro Sá da Bandeira à rede de programação de teatros e cineteatros deste país. É um financiamento para 4 anos, com um total elegível de 100 mil euros ano e um financiamento a 50%. Uma terceira nota para dizer que o livro Urbanidades, que celebra os 150 anos de Santarém e que tem como autores 2 funcionários da Câmara, o Dr. Luís Mata e eu diria Dr. Carlos Amado, embora ele não tenha esse estatuto académico, mas pela sua postura e pelo seu envolvimento e pela sua sapiência, merece-o. É um livro extraordinário, são cerca de 400 páginas de memória da cidade, muito estruturadas a partir da fotografia e onde a legendagem de cada uma dessas fotografias significa investigação histórica. É um livro notável que gostaria muito de assinalar aqui e que tive o prazer de estar no seu lançamento. E finalmente só uma nota para dizer que, enfim, não gostaria de entrar no capítulo das respostas, mas pronto, eu não estou aqui, nenhum de nós está aqui contra ninguém, estamos sim a favor de Santarém e só dizia isto a este respeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereador Nuno Russo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos, um cumprimento especial a todos aqueles que nos acompanham. Eu gostava de começar por dar os parabéns à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém pelas comemorações dos seus 150 anos de existência, celebrados ontem em sessão solene, com a atribuição por parte do Governo, representado pela Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, da Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, grau ouro, distinto azul, atribuído aos Bombeiros Voluntários de Santarém. De salientar que, de acordo com o regulamento da concessão da medalha de mérito e no caso da pessoa coletiva, a medalha pode distinguir veneranda e exemplar existência da instituição ao serviço da proteção e socorro das populações. Compreende os graus ouro, prata e cobre, e a concessão de um outro grau releva das circunstâncias concorrentes nas ações que se pretende distinguir, nomeadamente quanto à sua importância objetiva, exemplaridade social e eficácia quanto aos fins da proteção e socorro como serviço público ou ao tempo de vida da instituição. Cada grau da medalha compreende 3 distintivos, nas cores azul, laranja e branco, e o azul distingue, no caso da pessoa coletiva, o decurso de exemplar existência ao serviço da proteção e socorro das populações. Assim, e feita esta relevante explicação, quero agradecer a todos os bombeiros voluntários de Santarém, na pessoa do seu presidente, Diamantino Duarte, que neste mesmo dia foi merecidamente homenageado, pois tem conseguido criar as melhores condições possíveis para a manutenção, funcionamento e evolução dos bombeiros voluntários, que estão ao serviço de toda a população do Concelho de Santarém e do resto do país. O meu muito obrigado e bem-ajam por todo o vosso trabalho, dedicação e empenho em prol dos outros e de forma voluntária. Uma questão que se coloca tem a ver com a época festiva do Natal. E tendo em consideração a futura inauguração do Reino do Natal, ainda esta semana, julgo que amanhã, e uma vez que existem alguns comentários sobre o atraso na colocação das tradicionais iluminações do Natal na cidade de Santarém, muito gostaria que fosse esclarecido se esta era a data prevista ou não para o arranque do Reino do Natal, e se, existindo atraso, se a mesma resulta, porventura, da tomada de posse tardia do Executivo da Câmara Municipal de Santarém. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Russo. Vereador João Leite. Muito boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas vereadores, boa tarde a todos, também aos senhores jornalistas e a todos aqueles que seguem esta reunião de Câmara. Em primeiro lugar, fazer um balanço positivo muito rápido daquilo que foi a realização da 40ª edição do Festival Nacional de Gastronomia, num momento muito difícil das nossas vidas coletivas. Mais uma vez, o município de Santarém teve a audácia e a capacidade de colocar de pé um evento de impacto nacional. Santarém teve uma visibilidade de horas a fio durante vários dias, em vários momentos, a nível nacional e até notícia internacional, e de facto, mais uma vez, a gastronomia, este importante património que nós, ano após ano, temos afirmado como capital nacional da gastronomia, mais uma vez, agradecemos esse objetivo, enaltecemos aqueles que também no nosso concelho e no nosso território fazem com que hoje Santarém seja um destino procurado também a esse nível, com todo o impacto que isso tem no aumento da visitação e no próprio impacto que tem na economia local, mas o festival também pela generalidade dos comentários que entretanto foram feitos, não só do ponto de vista da organização, do espaço, do distanciamento, fomos rigorosos no cumprimento também das regras de segurança e daí também a necessidade de termos novos espaços com novas dimensões, mas não poderia nesta, que é a reunião de Câmara seguinte à realização da 40ª edição do festival, dar nota do balanço positivo e dizer que, de facto, fizemos mais uma vez acontecer, fizemos um evento da maior relevância para o nosso município, com a introdução de algumas melhorias, de algumas novidades que certamente irão repetir para edições futuras. Evidente que, do ponto de vista da afluição do público, ela, apesar de nós termos criado novos espaços, tivemos ali momentos de bastante procura, mas mantivemos sempre, como disse há pouco, as regras de segurança. Os restaurantes encheram durante a semana e ao fim de semana e, portanto, para além da capacidade que conseguimos naquele evento provar Portugal inteiro, incluímos também a novidade de promover a rotatividade num dos espaços da restauração com os restaurantes de Santarém, e isso também foi importante para quem nos procurou de fora, de concelhos vizinhos e de outros pontos do país, provarem um pouco da nossa gastronomia. Tivemos música, tivemos cultura, tivemos animação, portanto,
fizemos celebrar esta data importante, que são os 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia. Outro evento, e fazer um convite generalizado a quem nos está a ouvir, arrancamos amanhã às 18h30, estão todos convidados pelo Sr. Presidente para estarmos na parte inicial do Jardim da Liberdade, para visitarmos o Reino do Natal, onde vamos ter de 7 de dezembro a 9 de janeiro diversos momentos de animação. Também mais um evento com impacto relevante na nossa economia. Procuramos com este evento também a atração de novos públicos, de novas pessoas. Já é um evento de referência também no contexto regional e até nacional. Vamos ter, o programa é vasto, desafio também os senhores vereadores e todos a visitarem o site da Câmara Municipal para terem acesso aos diversos espetáculos itinerantes pela rua. Importante dizer que, apesar do momento que continuamos infelizmente difícil da Covid-19, uma das iniciativas que desenvolvemos foi do próprio espetáculo, do próprio Reino de Natal, ser completamente ao ar livre. Portanto, desta edição não há tendas, não há espaços fechados. Portanto, vamos poder usufruir de espaço livre, com distanciamento, com segurança, e daí também os próprios espetáculos, todos eles serem na rua, serem também nas ruas do centro histórico, com este objetivo das pessoas poderem usar e usufruir do espaço público e usufruir do próprio espetáculo que vamos realizar com diversas iniciativas ao longo dos dias, repito, 7 de dezembro a 9 de janeiro. Casa do Pai Natal, pista de gelo, muitas animações, o maior presépio do Ribatejo, também junto ali, logo ao lado do Largo do Seminário, com o presépio. Enfim, um evento de referência, como disse, e que todos devem visitar. Mais iluminação, vamos ter muita iluminação, não só na nossa cidade, na nossa sede de concelho, mas também repetir o sucesso que foi das edições anteriores, e vamos ter uma árvore de Natal em cada uma das 18 freguesias do nosso concelho. E responder ao Sr. Vereador Nuno Russo, ele acabou por responder, está altamente relacionado o facto de começarmos este ano, dia 7 de dezembro, que apesar de tudo, mas é bom que as pessoas tenham isto em mente, é sinal que, de facto, esta aposta da Câmara Municipal na realização deste evento, as pessoas sentem falta dessa dinâmica, com todo o impacto, como disse há pouco, para a economia local positivo, mas há edições anteriores que também começaram em volta de 5 de dezembro, 6 de dezembro, 4 de dezembro, de facto há um ano foi no dia 1 de dezembro, mas desta vez arranca no dia 7 de dezembro, véspera de feriado, porque de facto a tomada de posse do Executivo fez com que existisse limitação na aprovação dos procedimentos burocráticos, a autorização de despesa, e daí os timings estarem, no fundo, adstritos a essa limitação do início das nossas funções, do coletivo deste Executivo Camarário. Mas, para além de começar 2, 3 dias mais tarde, vai durar muito mais. Nós vamos aproveitar o facto também das crianças começarem as aulas mais tarde, em janeiro, para também podermos usufruir daquele espaço ao ar livre, repito, até dia 9 de janeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, vereador João Leite. Vereador Diogo Gomes. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, caros colegas vereadores, Comunicação Social, caros colaboradores e colegas do município de Santarém. Sr. Presidente, tenho tido alguma preocupação nas minhas incursões pelo Conselho, nomeadamente ao pelo que me diz respeito na questão da gestão de resíduos e na recolha de resíduos urbanos. Neste sentido, eu queria fazer um apelo a todos nós, porque nós somos responsáveis pela recolha de resíduos urbanos, da manutenção, fornecimento, lavagem e desinfecção dos nossos contentores, e temos um serviço de excelência no que diz respeito à recolha seletiva de monos e à recolha seletiva de resíduos verdes. Para isso, basta agendar a recolha em horário a combinar através do 800 207 776. O 800 207 776. Um número que todas as pessoas do Concelho de Santarém devem decorar, devem ter em mente de quando pensam em abandonar um colchão junto a um contentor, ou um sofá, ou até um eletrodoméstico. Estamos em pleno século XXI. Temos que ter toda a consciência que temos um serviço de excelência, que a Câmara Municipal de Santarém fornece este serviço gratuito para agendamento. A linha está disponível das 9 ao meio-dia e meia, das 2 às 5 da tarde, e eventualmente por alguma disponibilidade até pode ser agendado no próprio dia, se não, será agendado logo para o dia posterior ao agendamento. Peço a divulgação deste número porque a todos nos diz respeito
porque, no fundo, são esses comportamentos que nós vimos junto dos nossos contentores e ecopontos que dificultam depois todo o circuito da recolha. A outra questão, Sr. Presidente, que queria dar nota em reunião de Executivo Municipal e no âmbito do Pluro da Saúde, é que o centro de vacinação vai voltar à Casa do Campino a partir do próximo dia 8. Das 9 às 17, pessoas com 65 ou mais anos, através de autoagendamento, que é a marcação central através do portal covid19.min-saúde.pt, onde podem agendar o reforço ou a terceira dose Covid e também a vacina da gripe, ou podem também dirigir-se ao centro de vacinação para usufruírem da modalidade de casa aberta. A modalidade de casa aberta não pressupõe horário de agendamento, aparece, esperam um pouco e são atendidos. O nosso centro de vacinação volta à Casa do Campino, também volta numa fase em que estamos a acelerar e que o aumento da vacinação também está maior. E dizer-vos que está aberto das 9 às 17 e convido a todos os municípios com mais de 65 anos do concelho que se dirijam ao nosso centro de vacinação na Casa do Campino. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, me permitisse uma pequena observação. Sim, vereador Nuno, antes de passar à vice-presidente Inês. Exato, é porque é em reforço daquilo que acabou de dizer o vereador Diogo, no fundo referir o exemplo que aconteceu comigo próprio na questão da recolha de monos. Eu passei por essa experiência na sequência do falecimento dos meus pais e o serviço funcionou exemplarmente e, portanto, nada justifica que se depositem monos junto dos ecopontos ou dos contentores, quando isso pode ser assegurado de forma muito mais fácil e muito mais criteriosa, contatando os serviços com antecedência e articulando a recolha. E, portanto, só queria dar aqui este testemunho que passou por mim e por qual eu passei e que correu muito bem, e até já foi há vários meses, quase há um ano, portanto, nem sequer estava ligado ao Executivo nessa altura, portanto, e funcionou muito bem. Muito obrigado, vereador. É importante estes feedbacks positivos relativamente a este serviço. Vice-presidente Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, colegas vereadores, trabalhadores do município, comunicação social, muito boa tarde. Hoje vou abordar 5 pontos que me parece que são de inteira justiça para que todos nós partilhemos a informação das atividades e dos reconhecimentos a que o município tem sido distinguido. O primeiro deles diz respeito ao prémio de autarquias familiarmente responsáveis. Portanto, pelo 11º ano consecutivo, o município de Santarém foi galardoado ou reconhecido com este prémio. Ainda hoje fizemos, junto aos Passos do Concelho, em frente aos Passos do Concelho, o içar da bandeira deste prémio, que é atribuído por 2 entidades, pelo Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis e também pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Este ano a cerimónia decorreu em Coimbra e teve a presença do Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Dr. José Botelho. Portanto, porquê que Santarém recebe este prémio? Porque desenvolve políticas amigas da família, tanto mais que este ano 2020, que reporta este prémio, Santarém dinamizou um conjunto de políticas, nomeadamente nas áreas da ação social, da saúde, da habitação, dos recursos humanos e de todas as áreas dos serviços municipais que foram distinguidas como exemplares, um exemplo de boas práticas, como município que é amigo das famílias e que desenvolve políticas de apoio e alavancagem também da felicidade no nosso concelho. Portanto, esta era a primeira referência e quero deixar um agradecimento a todos os serviços municipais que fizeram com que Santarém fosse reconhecida mais uma vez por este prémio. O segundo ponto diz respeito agora à educação, no âmbito da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, ou da Associação Internacional das Cidades Educadoras. Anualmente comemora-se a 30 de novembro o Dia Internacional das Cidades Educadoras. Este ano houve ainda o facto desta Associação Internacional ter comemorado 30 anos de atividade em todo o mundo. Apenas na Oceania não existem municípios associados
mas em todos os outros 4 continentes existem vários municípios que estão a desenvolver políticas de educação, políticas de desenvolvimento local, regional e nacional, no sentido da cidade educadora ser cada vez mais uma cidade que vive em permanente transformação para que promova uma cidadania livre no seu espaço público, na sua comunidade, trabalhando assim para um bem comum. Este ano o lema destas comemorações era não deixar ninguém para trás, portanto Santarém não deixa ninguém para trás, e a atividade que foi promovida foi a seguinte: como nós sabemos, no âmbito do Plano Integrado e Inovador do Sucesso Escolar, de combate ao insucesso escolar, que é coordenado pela Comunidade Intermunicipal, houve a aquisição de um autocarro que apelidamos de Lab Móvel e que tem tecnologias, equipamentos digitais de ponta, e portanto este autocarro entre outubro e dezembro ainda está em périplo pelo nosso concelho. Entre outubro e dezembro tem percorrido todas as escolas do primeiro ciclo e também algumas do segundo e terceiro ciclo, para que os alunos do nosso concelho tenham esta igualdade de oportunidades para poderem experimentar e todos estes equipamentos que o Lab Móvel tem e que disponibiliza para a educação e para as nossas crianças e os nossos jovens. Terceiro ponto, respeita ainda à educação, como é do conhecimento também de todos. Normalmente, na altura do Reino de Natal, o município conseguia trazer as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo até Santarém para desfrutarem das atividades. No entanto, face às condicionantes que temos relativamente à prevenção de contágio da Covid, já o ano passado não fizemos esta vinda das crianças à cidade, mas continuamos a manter sempre a oferta de um presente de Natal. Este ano nós vamos oferecer às crianças um jogo didático do género do Trivial Pursuit ou semelhante, em que as crianças fazem rodar uma setinha e depois terão de responder na carta que lhes sair a uma pergunta, ou de mímica, ou de conhecimento, ou fazer um desenho, fazer o desafio que essa carta promove. E este jogo é tanto mais interessante que todas as perguntas, ou a maioria das perguntas, são sobre o concelho de Santarém. Portanto, temos as 18 freguesias representadas nas perguntas deste jogo e será certamente uma forma didática em casa, na escola, com amigos, com a família, todas as crianças do concelho poderem jogar e aprender um pouquinho mais também sobre a história do concelho de Santarém, a história e o presente do concelho de Santarém. Estamos a aguardar agora a entrega destes presentes, que iremos distribuir, como é óbvio, antes da interrupção letiva do Natal, e, portanto, fazendo chegar, com a colaboração das juntas de freguesia e uniões de freguesia, fazendo chegar a todos esta lembrança do município de Santarém às nossas crianças. Ponto quarto, dizer-vos que dia 10 de dezembro, na próxima sexta-feira, pelas 10h30, vamos fazer a inauguração formal do pavilhão desportivo da Escola Básica dos segundos e terceiros ciclos de Alcanede. É um pavilhão que há muito era desejado pela freguesia, pelos alunos também deste agrupamento de escolas, e que vai assim dar resposta, já está a dar resposta, porque ele já está a ser utilizado desde o início do ano, mas vamos, como eu disse há pouco, fazer a inauguração formal, e que vai dar resposta a uma necessidade para todos os fregueses, para toda a população da nossa zona norte do concelho. No dia 10 de dezembro, pelas 10h30, contaremos com a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Dr. João Costa, e o Sr. Diretor Regional da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, Dr. Bruno Santos. Portanto, vamos inaugurar o pavilhão de Alcanede. Por último, mas não menos importante, campos polidesportivos. Estamos a concretizar neste momento a instalação de campos de tapetes de relva sintética em 13 escolas da cidade. Já o tínhamos feito também na escola de Alcanede, na escola EB23 de Alcanede, e agora estamos a fazer, já fizemos na Alexandre Herculano, estamos a fazer na Mem Ramires e, seguidamente, na próxima semana, na escola Dom João II.
Portanto, os polidesportivos escolares são espaços de aula e de lazer de todos os estudantes e de toda a comunidade que usufrui destes espaços e que ficam assim com condições de excelência para a prática desportiva. Dar nota de que este foi um investimento que o município fez no valor de aproximadamente 70 mil euros e que estes campos são campos que permitem a prática de todas as modalidades desportivas. Portanto, a relva, o tapete, não é instalado em superfície borrachosa, como os normais campos de futebol, mas sim em areia sílica, o que permite o driblar da bola, e eu que sou, como sabem, uma mulher do basquete, é uma questão que gostava de deixar bastante esclarecida. Estes campos permitem o driblar da bola de basquete ou de handball, de todas as modalidades são passíveis de serem realizadas neste piso de relva. E, portanto, ficam assim todas as escolas, faltando apenas Pernes, mas que irá sofrer primeiro a intervenção do pavilhão e depois será também adaptada em termos do piso do polidesportivo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Dando então aqui resposta a algumas das questões colocadas, imediatamente começando pelo Sr. Vereador Pedro Frazão, dar nota relativamente à sua intervenção, que nenhum de nós que aqui está, não sei se o senhor também não, com toda a certeza, está aqui contra si ou por interesses, ou seja, estamos aqui com um interesse sim, que é o interesse de Santarém e a vida dos calabitanos e melhorar a condição de vida de todos nós. E, portanto, como disse o vereador Nuno Domingos, e essa ousadia de pensar que estamos até contra si, ninguém está nada contra si, estamos todos a favor de Santarém. E, portanto, a presunção é sua, não é nossa com toda a certeza. Relativamente àquilo que refere o Dr. Rui Rio, quer dizer, o Dr. Rui Rio foi recentemente eleito e teve concorrentes. Há outros que nem deixam de ter concorrentes para estarem eleitos, que é uma diferença na democracia que eu acho que apraz todos nós registar. Ao vereador Manuel Afonso dizer que efetivamente temos que levar o trabalho que as juntas de freguesia fazem através da delegação de competências que nós temos com as juntas de freguesia e, portanto, é fundamental este trabalho, não só na freguesia que referiu, como em todas elas, são nossos parceiros indispensáveis. Nós temos tido cuidado relativamente àquilo que é a delegação e vindo aumentando ao longo dos anos, nomeadamente as verbas, e este ano temos previsto aumentar em 5% também as transferências para as juntas de freguesia, que achamos que é importante o trabalho de proximidade e aquilo que é o princípio da subsidiariedade, que tão bem fazem para nós, é importante de referir. Sobre aquilo que o vereador Nuno Domingos referiu, a questão da sessão de Odivelas, com toda a certeza que teremos toda a honra de fazer também nós em Santarém, dentro daquelas comemorações que foram faladas e receber aqui também outros municípios para falar deste homem que a todos nós nos orgulha a sua história. Muito importante também aquilo que refere realmente à candidatura da rede de programa relativamente ao teatro, que poderemos ter aqui um apoio significativo para acrescer à nossa programação cultural e, portanto, era um compromisso que nós tínhamos já no passado, que a pandemia veio travar um pouco, mas que este passo atrás que a pandemia deu sirva para tomarmos balanço do ponto de vista cultural e que tenhamos aqui uma programação e que tenhamos aqui atividade cultural como todos nós desejamos. Sobre a questão do livro de urbanidade, eu também tenho que dar aqui uma palavra. Eu estive na apresentação com o vereador Nuno Domingos, com o vice-presidente Inês, era algo que já vinha do anterior mandato, mas efetivamente e veio no âmbito das comemorações da elevação dos 150 anos de Santarém a conselho, e é um trabalho que está magnífico, ou seja, a fotografia que trata de alguns desses períodos e que o Dr. Luís Mata e o Dr. Carlos Amado, também tratado assim, fizeram, é excepcional. Nós depois também vamos fazer chegar, não sei se já foi entregue a cada um dos senhores vereadores, se o vereador Pedro tem, se o vereador Manuel Afonso, se não tem, portanto vamos fazer chegar esses livros, efetivamente, é algo que está muito bonito e é mais um motivo de orgulho para nós conseguimos ter materializado
tanto da nossa história num livro tão bonito. O vereador Nuno Russo falou de algo que eu era para referir, mas depois, como o vereador referiu, falo também nesta altura. Tem a ver com os 150 anos da medalha e da medalha que foi atribuída pelo Governo aos bombeiros voluntários de Santarém. A grande parte dos que aqui estamos hoje estiveram ontem nessa cerimónia, uma cerimónia com uma grande dignidade, onde esteve a senhora Secretária de Estado Patrícia Gaspar, onde nós só podemos fazer algo que é elogiar o trabalho destes homens e destas mulheres que durante este século e meio muito deram ao nosso concelho. O lema é vida por vida e foi assim que ao longo de todo este tempo tem feito o trabalho nacional. Cabe-nos a nós continuar a ajudar. Nós somos um município que investe bastante em proteção civil, continuaremos a investir em proteção civil e as nossas corporações de bombeiros podem contar connosco. Como eu disse também, muitas vezes este é um trabalho que não é mensurável, que não é verificável o investimento que é feito, mas o investimento tem que ser feito porque quando é necessário tem que estar. E isso é algo que nós não queremos descurar. Vereador João Leite, a questão do Festival Nacional de Gastronomia é muito importante. Efetivamente, fomos mais uma vez o palco, aquilo e as horas que tivemos da promoção da nossa cidade foi fantástico. Parabéns aos restaurantes que estiveram connosco e também àqueles que estão no nosso concelho e cada vez aproveitam mais as sinergias criadas para poderem continuar a crescer e somos hoje um destino gastronómico de exceção e queremos continuar a apostar nisso, no pelouro do turismo e vamos continuar a fazer com toda a certeza. Sobre a questão do Reino do Natal e responder também à questão do vereador Nuno Russo, claro que a tomada de posse vai atrasar, mas a partir da manhã iremos ter mais uma vez o nosso Reino do Natal, algo que nós queremos e apostamos claramente também como uma revitalização do centro histórico. É importante que haja visitas ao centro histórico, é importante que muitos daqueles que agora estão a dizer que a iluminação está atrasada, então que venham depois ver a iluminação mesmo localmente, não vejam só na rede social, venham ao centro histórico, façam compras no centro histórico, porque as redes sociais é fácil de dizer, mas nós queremos é ver pessoas e fala aqui alguém que é muito frequente no centro histórico, nomeadamente eu e a minha família, e estamos lá muitas vezes. E, portanto, posso dizer, sem problema nenhum, e agora aqueles que muitas vezes só falam fora destes fóruns e que estão nas redes sociais, é muito importante que estejam depois presentes e façam lá as suas compras. Eu mais à frente temos aqui um ponto dos vouchers, irei falar da campanha dos vouchers, mas nós temos feito e temos apostado nisso. Porquê? Nós não nos podemos esquecer de algo que temos dito muitas vezes, que é o facto de o comércio tradicional, e são dados, não são nossos, são dados que ressaltam do INE, o comércio tradicional que faz 1/3 das suas vendas na época do Natal. 1/3 das suas vendas na época do Natal. E, portanto, daí esta nossa aposta, à semelhança do que outros fazem, relativamente ao comércio tradicional e àquilo que é a realização do nosso centro histórico. Portanto, com toda esta oferta que o vereador João Leite referiu, importante a presença de todos nós e amanhã, aqueles senhores vereadores, os que puderem estar amanhã às 18h30, era importante para nós todos que tivessem. O vereador Diogo Gomes falou em algo que é bastante importante, tem a ver com a questão da gestão dos resíduos. Este número já é utilizado há muito tempo, muitas vezes as coisas não correm. Ainda hoje falávamos de manhã, ainda passei por um local onde estava um colchão junto a um contentor e, portanto, esta sensibilização, já fizemos várias campanhas, teremos que fazer mais, porque os meios existem, as respostas existem, portanto, há que dar a conhecer essas respostas. E a questão do centro de vacinação mudar também é importante. Eu recordo que nós trouxemos o centro de vacinação para a Escola Prática de Cavalaria, nessa altura, isto acordado com o ASES, estavam a ser vacinadas cerca de 300 pessoas por dia, já para a gripe, e algumas até estavam a ser vacinadas nas extensões de saúde, nomeadamente a Alcanedo, no centro de saúde. Dizer que, passado 3 semanas, um mês, ou seja, vem novamente esta vaga, vem este crescimento e optámos em conjunto para regressar um espaço que é maior do que este onde está. Pensávamos que estávamos numa fase decrescente da pandemia, infelizmente esta nova variante veio trazer aqui mais uma vaga e veio trazer aqui mais preocupações que se calhar já esperávamos que pudessem estar ultrapassadas relativamente a esta matéria. Sobre o facto que a vice-presidente Inês referiu de sermos uma autarquia familiarmente responsável, é com muito orgulho que o somos durante 11 anos seguidos. É também de referir, eu faço sempre
nestes dias em que içamos a bandeira, que foi hoje, não pudemos estar presencialmente todos por causa de termos optado por ter reunião por forma de meio digital, mas dizer que, e a Vice-Presidente esteve em Coimbra, na Associação Nacional de Municípios, e pôde perceber isso, é que há muitos municípios que se candidatam e não conseguem ter direito a esta bandeira. E, portanto, não é assim tão fácil ter a bandeira. Um agradecimento a todos aqueles dentro dos nossos técnicos, mas também às entidades que connosco colaboram para que isso seja possível, que sejamos uma autarquia familiarmente responsável. Estamos numa altura da nossa vida coletiva em que a importância da família tem vindo cada vez mais a aumentar, e acho que isto são respostas importantes numa altura em que essas respostas também são necessárias para aquilo que é a nossa vivência diária. Sobre a questão da educação e a cidade de educadoras, é importante e nós termos sempre esta marca, esta chancela que conseguimos granjear ao longo dos tempos. Eu deixo só as duas últimas intervenções que a Vice-Presidente falou, a questão da inauguração do pavilhão de Alcanede e, portanto, aqueles que puderem estar, era importante para nós, é uma obra importante. Temos também o de Pernes para lançar, como nós dissemos, que não era para estar, mas pronto, virá à próxima reunião a ratificar, mas dizer que também, no que concerne aos campos poliesportivos de relva sintética, começámos a adaptar e poderão verificar em Alcanede que já está. O projeto de Pernes também prevê já a requalificação destes à semelhança com o previa. Porque nós muitas vezes falamos aqui nos pavilhões desportivos, mas esquecemos que a obra que estamos a lançar não é só a construção de um pavilhão, é também a requalificação e a criação de valências fora do pavilhão, nomeadamente estes campos que vão crescer, e nós podemos verificar, e quem já olhou para o projeto de Pernes verifica isso mesmo. Agora, aquilo que a Vice-Presidente disse, relativamente à questão do handball e do basquete, fiquem todos descansados, porque efetivamente são outras metodologias, e é isso que nós temos vindo a trabalhar para que possamos ter as nossas escolas dotadas de melhores condições para que as nossas crianças possam também aprender como devem e em ambientes cada vez melhorados e com mais qualidade. Muito bem, não sei se haverá mais alguma intervenção. Sr. Vereador Pedro. Sim, eu queria falar, Sr. Presidente. Sim, Sr. Presidente, não foi. Muito obrigado pela sua resposta e por esclarecer que não está contra o Partido Chega. Muito obrigado. De facto, não foi nenhuma presunção da minha parte, foi apenas levar à letra aquilo que foi dito numa reportagem televisiva no Jornal da Noite, no dia 15 de novembro, em que apareceu o Sr. Presidente e o Sr. Vereador Manuel Afonso, em que a frase inicial da reportagem foi: o Presidente Ricardo Gonçalves disse que um acordo com o Partido Chega esteve sempre fora de questão. Ora, partindo dessas palavras, não sei se o Sr. Presidente vai desmentir esse jornalista ou não, mas isso foi dito em horário nobre da televisão. E, portanto, sabendo nós que isso não é verdade, porque nós mantivemos reuniões para chegar a um acordo, até com a sua Vice-Presidente, doutora Inês Barroso, e com o Dr. João Teixeira Leite, portanto, mas tendo em vista o que foi dito nessa reportagem, eu parti do princípio que, de facto, estariam agora numa posição contrária ao nosso acordo. Mas, visto que não está, agradeço a resposta. Bem, sobre essa reportagem, eu tive a oportunidade, gravei para a reportagem, mas olha, ainda não e colocaram até no meu Facebook, mas não tive a oportunidade de ver. Agora, uma coisa que eu quero dizer que é, a partir de uma certa altura, esteve fora de questão aquilo que é um acordo. E aquilo que eu posso dizer é que nós, PSD, já em 2013 tínhamos reunido com a CDU e tínhamos reunido com o PS. E todas as forças eleitas nós tivemos. Agora também quero dizer, nunca tivemos próximo de fazer acordo nenhum, fomos conversando todos sobre essa matéria. Eu sei que houve muito o interesse do Chega para que isso passasse para fora, mas há uma coisa que é o seguinte, que era aquilo que eu lhe disse também, nós aqui vamos a votos, os partidos vão a votos, ou seja, o vosso partido é um partido novo que ainda vai ter que crescer bastante relativamente a essas matérias, ou então poderá desvanecer-se com aquilo que também tem vindo a conhecer e a ser conhecido relativamente às vossas diretrizes. Muito bem. O que eu ouço é que há também um grande descontentamento no PSD, na Conselhia do PSD de Santarém, mas são só ecos que me chegam. Sabe uma coisa? E são questões que não costumam ser aqui faladas, mas pode ser uma coisa. Estou presidente da Conselhia do PSD
Sr. Presidente é que chamou esse assunto. Não é uma questão que quero lhe dizer que costume ser falada nos presidentes da ordem dos dias, falámos da vida interna dos partidos. Portanto, o Sr. Presidente é que chamou esse assunto à baila, não fui eu. Não. Eu não chamei esse assunto à baila, foi o senhor que veio aqui. Falou aqui de que o presidente do partido não era eleito contra ninguém, quando nas últimas, não sei se está a falar do Partido Chega, mas está a falar do Partido Chega, está mal informado. Está mal informado porque nas últimas eleições do Partido Chega, o doutor André Ventura teve um concorrente, o doutor Natal do Algarve, e ganhou com 94,7% dos votos. Portanto, agora, de facto, eu digo, o doutor André Ventura veio a Santarém a fazer o lançamento da minha candidatura. Já o doutor Paulo Rangel, que foi fazer a candidatura do Soutor, já também foi perdedor, não é? Mas isso são questões internas, eu também acho que não devem ser tratadas aqui. O doutor Ricardo Gonçalves é que chamou isso ao dia. Eu só respondi naquilo que fizeram, e, portanto, e como estou a dizer, isto não é o que costuma ser tratado nestes fóruns que eu aconselho, mas muito bem. Relativamente ao período do dia, vamos então para o ponto 8. O ponto 1 foi retirado. De Suniger, Consultoria Energias Renováveis 2, unipessoal, apresentando pedido de informação prévia para a construção de um agrupamento constituído por 3 centrais fotovoltaicas, competência de ligação à rede elétrica de serviço público de 1 megawatt cada, a levar a efeito em 2 prédios rústicos situados em Atalaia, na freguesia de Almoster deste município. Processo 08-2020/2028. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Vereador Diogo, se quer acrescentar alguma coisa? Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Senhor Presidente, o vereador Manuel Afonso estava com o braço no ar e eu também quero fazer uma intervenção. Então, mas ao vereador, mas era melhor dizer, peço desculpa, Sr. Vereador Manuel Afonso, faça favor. Ok, continuamos com problemas do eco, mas olha. É só para dizer o seguinte, todos nós sabemos da importância que representam as energias renováveis. Agora, há aqui algumas considerações que eu gostaria de colocar e que têm a ver, nomeadamente, situações destas e de outros níveis que impliquem equipamentos nas freguesias, que haja uma conversa com os eleitos locais, seja a freguesia, neste caso é a freguesia de Almoster, mas penso que será muito importante porque há alguns aspectos que têm que ser analisados e têm que ser considerados em termos também da decisão final. Porque, por exemplo, eu e penso que todos que somos defensores deste tipo de energias, mas também não pode ser em qualquer tipo de solo, porque deve ser em solos que não tenham aptidão agrícola, devem ser em solos que tenham, portanto, que não reúnam condições, porque abdicar desses terrenos que amanhã possamos necessitar deles para a agricultura, penso que não será uma boa prática. Penso que penso que não é este caso, mas não tenho informações, mas é por isso que me parece que de futuro que será sempre importante que haja uma abordagem com as freguesias. E há outro aspecto também que penso que faz todo sentido que seja aqui abordado e que tem a ver, as freguesias precisam também de captação de receitas e estudar até que ponto equipamentos, empresas desta natureza que se instalem nesses territórios também possam ter necessários contrapartidas. Por exemplo, a freguesia de Almoster, todos nós estamos aqui conhecemos bem, sabemos que tem carências muito graves na área da sinalização, há placas que nem se conseguem ler, os muros do cemitério estão num estado lastimoso, e se houvesse, e sabemos que o dinheiro também do orçamento que não dá para tudo, mas havendo a possibilidade de captar nestes investimentos também alguma receita para essas freguesias, penso que também que é um assunto que nós temos que ponderar em termos de futuro. Eram estas considerações que eu queria fazer. Sr. Vereador, antes de passar ao vereador Diogo Gomes, pediu a palavra também, dizer que sobre esta questão dos apoios às freguesias, eu acho que faz mais todo o sentido ser dividido com critérios objetivos por dentro do município do que ad hoc. Depois imagino que há uns que têm mais investimento, têm menos investimento, e também começa aqui a haver uma desagregação e uma diferenciação, poderá ser negativa e, portanto, é uma questão que eu acho. Agora, uma coisa que eu acho que deve ser feita, e sei que algumas freguesias o fazem,
nomeadamente estou-me a lembrar da União de Freguesias de Casébel e Vaqueiros, que fez isso com uma entidade, sei que Alcanhões fizeram, ou seja, que é, a posterior, vão se sentar com essa entidade e muitas vezes estabelecem protocolos, colaboração, e eu acho que isso sim faz sentido haver esse retorno e essas sinergias criadas entre as entidades que se instalam e as juntas de freguesia que estão no território. Vereador Diogo Gomes. Muito bem. Não sei se o vereador Nuno queria só complementar alguma coisa da intervenção do engenheiro Manuel Afonso. Não, a minha questão tem a ver com a votação. É? Ok, muito bem. Então, boa tarde a todos novamente. Aqui esta entidade põe um pedido de informação prévia. O pedido de informação prévia é um pedido que antecede e que verifica todos os requisitos para que se possa efetivamente colocar um pedido de licenciamento urbanístico, neste caso um parque fotovoltaico que tem uma área sensivelmente de 10 hectares. Analisado todo o processo, todos os pareceres e requisitos foram cumpridos, de que há a viabilidade de que esta entidade possa, posteriormente, colocar um pedido de licenciamento, e é no ponto que aqui chegamos. Como foi dito, e eu também reitero, não podemos falar em certos fóruns que somos pelas energias renováveis e depois em sede mais local de não o sermos. Agora, há aqui uma questão que fique clara. Na qualidade de vereador cúpula do urbanismo e sensível também à questão do uso dos solos, parece-me obviamente justo que não iríamos comprometer solo, neste caso com o aproveitamento agrícola, para estar com painéis fotovoltaicos, que não é este o caso, como se pode ver no processo, que é a questão de espaço agroflorestal. Posto isto, e sendo uma questão de intenção, coloca-se à Câmara Municipal a votação deste pedido de informação prévia. Tendo, obviamente, em atenção que, neste caso, todos os pareceres, e é nesse sentido também que nós deliberamos, e foi nesse sentido que pus a proposta ao Sr. Presidente e à Câmara Municipal, deixando à consideração mais dúvidas que possa haver. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nuno Rosso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que, tendo em consideração que não tive a oportunidade de analisar com o devido detalhe toda a documentação relativamente a este processo, são cerca de 140 páginas, irei abster-me na votação deste ponto e agradecer que ficasse em ata. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com os votos. Penso que foi só o vereador Nuno Rosso absteve ou todos o PS absteve? Peço desculpa. Todos. Todos, muito bem. Então, Abster aprovado. todos. Sim, muito bem. Então, aprovado. Sim. Ponto 3, da Associação do Grupo de Socorro Animal de Portugal, apresentante de informação prévia relativa à viabilidade de construção do empreendimento turístico, uma operação de loteamento e um conjunto de valências relacionadas com a defesa e saúde animal, na denominada Quinta da Amendoeira, 2 a 10, na União de Freguesias da Romeira e Várzea, deste município. É o processo número 8, traço 2021/2. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, de Filipe Miguel Silva Henriques, apresentando pedido de informação prévia para a construção do edifício de habitação unifamiliar, piscinas e muro de vegetação em Casais do Mocho, na União de Freguesias da Romeira e Várzea deste município. Processo número 08, traço 2021/36. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 5 foi retirado. Ponto 6, de Construções JM da Silva, apresentando pedido de anulação de alvará ao loteamento número 22/1989, solicitado em dezembro de 2020 e que foi alvo de deliberação camarária favorável em 22 de fevereiro de 2021, ficando esta sem efeito, passando o alvará a manter-se na íntegra na sua versão anterior da urbanização Quinta de Valmonte, na União de Freguesias da cidade de Santarém deste município. Processo número 02-1998/113. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu penso que o ponto são ratificações, penso que o ponto 7, 8 e 9, se ninguém se opuser, podemos votar em conjunto, que vou ler para a ata. De ponto 7, Viver Santarém, Desporto e Lazer, apresentando pedido de isenção de taxa referente ao pedido de licença especial de ruído para a realização
o Festival Nacional de Gastronomia, que irá decorrer nos dias 18 a 28 de novembro de 2021 na Casa do Campinho City, no Campinho Elefante da Câmara de Santarém, União de Freguesias da cidade de Santarém, deste município, a que corresponde o valor de 931,151 €. De Centro de Cultura e Recreio Atalaense, a organização de pagamento das taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído para as comemorações do aniversário do Resto Folclórico a levar a efeito na rua 25 de Abril, em Almester, freguesia de Almester deste município, que corresponde o valor 169,30 €, e da Associação de Danças Desportivas Tremês, solicitando a isenção do pagamento das taxas inerentes ao pedido de emissão de licença de ruído para aulas de dança desportiva, dança social, atividades infantis, a levar a efeito na rua Engenheiro António Soutos Barreiros Mota, loja 2A e 6N, em Santarém, na União de Freguesias da cidade de Santarém deste município, corresponde o valor de 15.321. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Aquisição de bens ou serviços, o ponto 10, isto é a adesão ao concurso da Secretaria Intermunicipal para a aquisição de combustíveis rodoviários, a gás propano, a granel e lubrificantes. Também uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 11 tem a ver com o projeto de mediadores municipais interculturais. Isto é o início do projeto, isto é uma ratificação. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 12 tem a ver com a ocupação do espaço público de Santarém, sob pedido de isenção do pagamento das taxas. Quero também para uma ratificação, algum dos senhores vereadores quer dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 13, pedido de apoio ao pagamento do valor de 50% da renda por mais 6 meses, é o processo de atendimento número 13/2020. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 14, pedido de apoio de pagamento de 50% do valor da renda por mais 6 meses, o processo de atendimento número 31/2009. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 15, pedido de apoio de pagamento de 50% do valor da renda por mais 6 meses, processo de atendimento número 35/2019. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 16, pedido de apoio, pagamento de 50% do valor da renda por mais 6 meses, processo de atendimento número 36/2021. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, pedido de apoio, pagamento de 50% do valor da renda por mais 6 meses, processo de atendimento número 46/2021. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 18, habitação social, tem a ver com o realojamento municipal e habitação municipal. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 19, também implementa a habitação social, a alteração da composição do agregado familiar e a alteração da titularidade do contrato de arrendamento e revisão do valor de renda. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 20, habitação social, alteração da composição do agregado familiar e a revisão do valor de renda. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, tem a ver com uma habitação social também e a alteração da composição do agregado familiar e a revisão do valor de renda. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22, habitação social, alteração da composição do agregado familiar e revisão do valor de renda. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23, habitação social novamente, alteração da composição do agregado familiar e revisão do valor de renda. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, conclusão do procedimento de restituição da posse de 6 habitações do Parque de Habitação Pública, proposta de anulação de rendas em dívida e desenvolvimento de procedimentos que restituam das condições de habitabilidade. Isto é no bairro municipal de Valdestacas e também uma parte entrará no plano local de habitação. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 25. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Ginópolis Clube de Santarém
para participação no Campeonato do Mundo de Ginástica Trampolins em Baku, no Azerbaijão. Não sei se a Vice-Presidente querá dar alguma informação. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 26, apoio extraordinário ao Clube Desportivo Amiense para a aquisição de 2 tabelas de basquetebol e de 2 balizas novas. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota Sim, contra? Sr. Presidente, só um pequeno comentário. Sim. Dizer que, não colocando em causa o apoio extraordinário ao Clube Desportivo Amiense, tanto mais que é em consequência da colocação do novo piso no pavilhão desportivo, e que o mesmo não teria condições de funcionar sem tabelas de basquete nem balizas de handball, chamamos contudo a atenção para que os restantes clubes do Concelho de Santarém tenham iguais oportunidades de apoio quando necessitarem do mesmo, tendo em vista a equitativa distribuição das verbas financeiras do município para a atribuição ao desporto e aos clubes desportivos. E é só, obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Também dá nota de algo que é importante, que as obras naquele pavilhão tiveram apoios de fundos e nós também temos regras para estas entidades, tanto as juntas de freguesia como os clubes ou outras associações, quando têm fundos, nós apoiamos e, portanto, também resulta muito da candidatura que o clube fez para ter apoios para a recuperação do piso. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27. Apoio extraordinário ao Clube Desportivo Moçarriense para suportar custos adicionais com assistência do campo de futebol para a realização de treinos e jogos das equipas júniores e iniciados da Associação Académica de Santarém. Alguns dos seus vereadores quer dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28. Apoio em espécie ao não desportiva de Santarém, aluguer de instalações esportivas especializadas à 10 MOR, a quando das obras. Algum dos seus vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 29. Apoio em espécie ao não desportiva de Santarém, utilização de transporte municipal como turista. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30. Atribuição de apoio financeiro à New Star Dance Clube. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31. A ação social escolar, perdão de dívida de refeições de prolongamento horário, contribuições de escalonização temporária. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 32 era o ponto que penso que não estava carregado, que a Irene nos disse ainda há pouco. Penso que estão todos em condições de votar. Se todos estiverem, coloca à votação. Apoio às freguesias no âmbito ao apoio ao transporte escolar para o ano letivo 2021-2022. São acertos que estamos a propor. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 33. Viver de Santarém, Desporto e Lazer. Pedido de isenção de taxas para emissão de certidão a data. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ocupação de espaço público, agrupamento de escolas Ginstal Machado, pedido de isenção de taxas para a realização da marcha urbana. Os dois casos da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 35, uma ratificação, ocupação de espaço público, Associação de Estudantes da Escola Superior de Estação e Tecnologia de Santarém, desfile do calor 2021, uma ratificação. Algum dos senhores da palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 36, qualificação do Largo de Alcácer em Santarém. Eu quero aqui fazer uma ressalva que nós ainda na última reunião, ou na penúltima, já não me recordo, trouxemos aqui uma proposta que foi tramitada e acordada com a Associação de Moradores do Centro Histórico. Isto não está relacionado, ou seja, isto é único e exclusivamente a sinalização de obra que está aqui a ser colocada à discussão e à deliberação. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Vereador Nuno Domingos? Sim, João Leite, compreendendo e sublinhando, obrigado, compreendendo e sublinhando o que o Sr. Presidente acaba de referir relativamente a que se trata da sinalização da obra propriamente dita, reiterava a importância de, com a brevidade possível, poder ser acolhido o pedido do Círculo Cultural Escalabitano, no sentido de, enquanto a obra permitir,
a placa que sinaliza a possibilidade de quer os moradores e quem são moradores, poderem aceder àquele início de rua, junto ao Teatro Rosa Damasceno, poder ser estendida, nomeadamente aos pais e às crianças que diariamente, em número bastante volumoso, algumas dezenas, vão ao círculo ter aulas. Naturalmente, quando a obra deixar de permitir isso, enfim, deixará de permitir para todos também, mas era, no fundo, corrigir a placa que também está prevista neste projeto e que já faz parte do processo anterior. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador João Leite, vereador Diogo Gomes, portanto, também já tem... Vereador João Leite, quer acrescentar alguma coisa? Não, Sr. Presidente, está tudo referido. Vamos ter em conta o que o Sr. Vereador... Parece aos serviços. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 37, Fundo Maneios, tem alteração com o Fundo Maneio do GAP. Alguns senhores que dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 38, isto tem a ver com uma proposta que vem via plano intermunicipal, relativamente àquilo que é as delegações de competências que os municípios estão a receber e também com algumas que podemos subdelegar no plano intermunicipal, nomeadamente aquilo que foi decidido é que, e foi falado entre nós, que a delegação de competências na instrução de processos contravencionais rodoviários em matéria de estacionamento, portanto, deveria ser algo que deveria ser delegado na comunidade intermunicipal. Algum dos senhores vereadores que quer usar a palavra? Sim, Sr. Presidente, só um pequeno esclarecimento. Pela leitura da documentação, a minha questão, fiquei com a dúvida de qual era a contrapartida do município na comunidade intermunicipal pela delegação destas competências da instrução dos procedimentos contra-organizacionais rodoviários em matéria de estacionamento. Diz que é referido que é 70% do produto das coimas que resulta da fiscalização das forças de segurança são para a comunidade intermunicipal. No entanto, não faz referência a qual é o valor em média correspondente a estes 70%. Vereador, não tenho aqui esses dados. Aquilo que nós temos em cima da mesa é esta delegação. Esses números também, eles têm variado e nós não temos pleno conhecimento desses números. Não sei porquê, porque não estão assim tão factuais como temos relativamente a outros. Nomeadamente na educação também temos alguns, mas também não são assim tão factuais e a mesma coisa se passa na ação social, apesar daí já ser números mais factuais. Uma das coisas que ficou acertado entre nós, municípios, é que o município não tem meios humanos e logísticos para fazer isto, será a comunidade intermunicipal que o vai fazer, ou seja, a comunidade intermunicipal é que vai ter os juristas, vai ter os administrativos para fazer este trabalho para nós, e isto ficará. Agora, se houver um remanescente relativamente a isso, também é certo que, por vezes, existem candidaturas que a comunidade intermunicipal faz para os 11 municípios, e se houver essa necessidade, ou seja, não teremos nós que colocar dinheiro, e esse dinheiro, se estiver lá, será a nossa parte para participar futuros projetos intermunicipais. Não sei se fui claro sobre isso. Eu perguntei isto porque... Temos em concreto o valor, não lhe posso dizer porque nós próprios não o temos em concreto. Sim, eu pergunto isto porque na avaliação económico-financeira feita pela comunidade intermunicipal, é verificado que os prejuízos dos outros municípios que fazem parte da comunidade intermunicipal rondam todos cerca de 20 mil euros. E que, no caso de Santarém, apenas rondam os 2.600 euros de prejuízo. Isto é, nós temos elevadas despesas na tramitação destes processos e depois temos receitas consideráveis, mas mesmo assim insuficientes relativamente à despesa que temos. Portanto, eu acredito que daqui possa resultar um benefício para a Câmara Municipal relativamente à delegação de competências na comunidade intermunicipal, mas certamente que o benefício será muito maior em relação aos outros municípios que têm prejuízos consideravelmente superiores ao de Santarém. Mas já agora, aproveitando esta questão, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente, porque em tempos passava a informação de que estas coimas resultantes do estacionamento, porque estamos apenas a falar de coimas resultantes do estacionamento, não teriam implicações diretas, isto é, não haveria uma consequência direta quando as mesmas fossem contestadas em tribunal, porque porventura o município não teria um regulamento próprio de estacionamento em vigor e que isso impediria a recolha da receita que pudesse resultar da tramitação de uma coima.
Vereador, nós não estamos a tratar de estacionamento tarifado. O estacionamento tarifado não entra para este regulamento, são coisas à parte. Este é para fora do estacionamento tarifado. Muito bem. E já agora, relativamente ao regulamento, nós temos um regulamento que está em vigor, está publicado e, portanto, há várias interpretações. Havia um deputado do Partido Socialista que tinha uma interpretação, os nossos juristas têm outra interpretação, mas ressalvo que este é para aquilo que é fora do estacionamento tarifado. Portanto, não diz respeito a esse. Mas também dizer aqui, e que fique claro, que os municípios vão ficar com uma parte daquilo que é essas coimas, atenção, repito, não é do tarifado, do outro, portanto, vamos ver qual é que é as verbas que daí advêm, sendo certo, como eu disse ainda há pouco, não são coisas que sejam, temos números, mas não números muito em concreto, sendo certo que todos nós sabemos que advém fora do outro local, se nós estacionarmos num lugar qualquer, seja numa freguesia, poderá a GNR chegar lá, e não é aqui, e chegar e multar por não estar no lugar, estar em cima de um passeio, é indevido em qualquer parte do concelho. Portanto, advém daí esta delegação de competências. Portanto, isto é algo que depois teremos que ver, relativamente, e fazer. Há uma coisa que vamos ter que constituir todos, nas várias áreas que estamos a receber, vão existir comissões de acompanhamento destas delegações e, portanto, e isso depois também terá que vir a conhecimento à reunião de executivo e, portanto, eu quero dizer que há aqui ainda sobre algumas matérias, algumas incertezas, ou seja, eu posso dizer ao Sr. Vereador, temos tido reuniões, como sabe, ao nível da educação para saber as competências e os montantes, ou seja, e nós não estamos aqui numa primeira linha porque há municípios que vão receber em janeiro, nós vamos receber no dia 1 de abril e, portanto, até há entendimentos que nós no orçamento devemos colocar o orçamento só com uma revisão em início de abril, ou seja, final de março, é que devemos colocar essas verbas. Portanto, há outros que dizem que devemos colocar já. Portanto, há aqui até vários entendimentos sobre esta matéria de delegação de competências. Agora, há uma coisa que é clara em todos os documentos, é que existe comissões de acompanhamento que têm que ser preenchidas pelas diversas entidades. Neste caso, o município tem que ter pessoas. Eu posso ser, por exemplo, que tenho mais presente, tive reunião na passada quinta ou sexta-feira sobre a ação social com o Instituto de Segurança Social, onde tivemos os 11 municípios da Lesíria. E é-nos pedido para essa comissão um representante da área financeira, um representante da área social e um representante da área informática. Porquê? Porque estas três vertentes serão muito importantes nessa delegação de competência e de fazer parte de uma das comissões. Mas todas as delegações, estas têm depois comissões de acompanhamento e, claro, vão ter que haver relatórios que serão do conhecimento não só da reunião do Executivo e penso que também da Assembleia Municipal. Mas da Assembleia Municipal deixo aqui a reserva que poderá não ser necessário. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 39. Contrapartida do município no âmbito das Brigadas Sapadores Florestais da Lesíria do Texto, é do primeiro semestre. Alguns dos senhores vereadores que dado a palavra. Também, Sr. Presidente, só um pequeno pedido de esclarecimento. Eu gostaria de saber qual tem sido a contrapartida do município relativamente à intervenção destas brigadas. Isto é, se nós conseguimos identificar especificamente qual é o trabalho que estas brigadas têm feito no Conselho, ou se isso é programado com alguma antecedência e está vertido em algum relatório que possamos acompanhar o trabalho das mesmas. Vereador, nós temos pedido esses relatórios à Câmara Municipal. Não nos têm feito chegar esses relatórios, mas há uma articulação, em parte, com o nosso Serviço de Proteção Civil. Eu recordo, por exemplo, que andaram na zona de Amiais, andaram na zona de Alcanede, de Abrão, ou seja, muito vocacionado para aquilo que são as freguesias prioritárias que nós temos e, portanto, nós direcionamos muito aquilo que está através destas brigadas para as freguesias prioritárias. Sendo certo que nós fazemos um procedimento para as faixas de gestão desta faixa de combustíveis e que aí estendemos às outras estradas e a outras freguesias. Mas aqui o trabalho que temos é muito direcionado para as freguesias prioritárias e, como sabe, nós temos 4 freguesias prioritárias no nosso concelho. Sendo certo, por exemplo, eu posso recordar há 2 anos
tivemos um incêndio ali junto às Ónias e, portanto, e as brigadas andaram lá durante algum tempo, também nessa ajuda do rescaldo e logo também no combate, e, portanto, acho que é uma medida importante que temos aqui na comunidade intermunicipal, e quando ainda ontem falámos com a senhora Secretária de Estado, tivemos a oportunidade de lá estar, muitas vezes termos estas respostas, só quando elas são necessárias é que nós percebemos que o investimento que fazemos é acertado e é necessário. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 40, a proposta de campanha de Natal para incentivo ao comércio local. Isto é uma ratificação. A campanha começou no dia 1, é do conhecimento de todos, a questão dos vouchers. Temos a possibilidade, há 10 mil vouchers que são disponibilizados pela Câmara Municipal e pela Associação de Comerciantes, e dizer que esses 5 euros equivale a 10, cada pessoa pode adquirir até 4 vouchers, tem a possibilidade também de indicarem, isto também tem uma parte social, 1 euro desta campanha vai também para as entidades, para as 3 entidades, as IPSS que forem votadas nos 3 primeiros lugares, e como falámos ainda há pouco, é mais uma vez a possibilidade que nós temos e o incentivo que damos para que as pessoas no nosso comércio tradicional, e não só, porque isto também está alargado a outras entidades do Conselho, não é só no nosso centro histórico, é a Associação Comercial, e portanto temos desde o Val de Santarém, Alcanede, entidades que podem aderir a esta campanha, que é importante, são 10 mil vouchers, nós esperamos que seja mais uma ajuda, à semelhança do que fizemos ainda no verão passado. Dizer que hoje, há pouco disseram-nos os números, eu não sei, mas pelo menos durante hoje da manhã, sei que cerca de 200 já tinham sido, durante a manhã, quando estávamos em reunião, já havia quase 200 que tinham sido adquiridos. E, portanto, a campanha vai até janeiro, é mais uma ajuda que nós, município, damos para o nosso comércio. Só alguns jogadores que eu dou a palavra. Sim, Sr. Presidente, eu ia aproveitar exatamente a última informação que prestou, era para tentar saber qual o ponto de situação e como está a decorrer a campanha na disponibilização ao público dos 10 mil vouchers e se a mesma, entretanto, esgotar, se está previsto algum reforço. Se esgotar, teremos que ponderar isso em conjunto. Neste momento ainda não está, ainda são 10 mil, ainda não estávamos com 1.700 e tal, salvo erro, mas, portanto, vamos ver até dia 24, que é, se calhar, a maior força. Se houver, cá estaremos todos para decidir em conjunto e verificarmos se há essa necessidade ou não, como já houve no passado. No passado tivemos uma campanha que tivemos que reforçar. Se houver, e se for o entendimento de todos, poderemos vir a reforçar. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 41. Apoio ao agrupamento de escolas Dr. Ginestal Machado e ao agrupamento de escolas Sá da Bandeira, natação adaptada, setembro e dezembro de 2021. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 42 é uma proposta do Partido Chega para candidatar Santarém a vencer o galardão de Capital Verde da Europa. O Sr. vereador que ha dado a palavra. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria usar a palavra para agradecer o contributo do Sr. Vereador Nuno Russo, que me fez chegar informação detalhada sobre este galardão e que, portanto, eu viria modificar esta proposta com uma correção que foi chegada e que eu agradeço, portanto, que não será na categoria Capital Verde da Europa, mas sim Folha Verde da Europa. Obrigado. Algum dos vereadores que ha dado mais a palavra? Sim, Sr. Presidente, se me permite. Não sei se o Diogo quer falar antes. Eu gostava de fazer Manel, eu faço a seguir, se não se importa. Vereador Manuel Afonso. Ok, muito obrigado. Não, este assunto que tem a ver com a necessidade de fazer que Santarém seja mais verde, aliás, no programa da candidatura do Partido Socialista, nós tínhamos como lema trazer a floresta para a cidade. E trazer a floresta para a cidade é urgente que o façamos, mas que o façamos com a seriedade que as próprias espécies florestais nos merecem. E há
há aquilo que eu penso e aquilo que nós pensamos, há que há um conjunto de espécies florestais exóticas e autóctones que nós devemos trazer rapidamente para Santarém. Essa será uma forma também de nós criarmos um melhor clima, um melhor ambiente, e também é uma forma de contrariar tal amplitude térmica que todos nós sabemos, porque é uma realidade em Santarém. E com a plantação de árvores e trazendo a floresta para a cidade, com as espécies que acabei de referir, com a preocupação de que as mesmas sejam espécies exóticas e autóctones, nós estaremos a dar um grande contributo. Acho que é um trabalho enorme que espera todos nós para que Santarém seja, de facto, uma cidade verde, as folhas, essencialmente, das copas, e por todos nós, aqueles que nos visitam, se sintam que esta é uma cidade que tem qualidade de vida também a esse nível. É óbvio que também temos que pensar seriamente na instalação de parques sustentáveis, em que as pessoas possam desfrutar dessa qualidade de vida, mas esse também é um dos trabalhos que, em articulação, que neste acordo de governação que fizemos, teremos que desenvolver no prazo. Muito obrigado. Perdão, Russo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que em relação à condição de acesso ao Prémio Capital Verde da Europa, o mesmo é atribuído anualmente a uma cidade europeia com mais de 100 mil habitantes, pelo que a cidade de Santarém não consegue ter enquadramento para vencer o referido galardão. No entanto, existe um outro galardão, que é o Prémio Folha Verde da Europa, em que podem concorrer as cidades que têm entre 20 mil e 100 mil habitantes e onde se pode incluir Santarém. No entanto, esta candidatura pressupõe uma estratégia e um plano de ação a ser elaborado para os próximos anos, ou talvez para o próximo mandato, pois não é fácil ser a cidade vencedora em qualquer um dos prémios, pois o processo de seleção é muito rigoroso. As cidades candidatas têm de apresentar factos relativos a 12 domínios ambientais diferentes, como a gestão dos resíduos, a gestão da água, a qualidade do ar, a biodiversidade, as alterações climáticas e o desempenho energético, e dando como exemplo o último vencedor do Prémio Folha Verde, que foi a cidade de Valongo, em Portugal, em resultado de um trabalho árduo de 4 anos do município de Valongo e de toda a sua equipa de ambiente e sustentabilidade da Câmara Municipal. Assim, e numa fase em que estamos ainda a conhecer o estado da arte da existência, manutenção, evolução e desenvolvimento dos espaços verdes da cidade e do Concelho de Santarém, no âmbito da avaliação da estrutura verde de Santarém, e também com base na estrutura ecológica existente e na potenciação dessa estrutura verde urbana no futuro, posso acrescentar que já existem alguns projetos em execução que vão ao encontro das condições estabelecidas, tendo em vista, em primeiro lugar, e eu gostava de frisar isto, tendo em vista, em primeiro lugar, a criação das melhores condições ambientais e de vida saudável da população de Santarém, e só depois o objetivo da obtenção de prémios nacionais e ou internacionais, que certamente poderão ser uma consequência do trabalho realizado em realização ou a realizar. Obrigado. Muito obrigado. Quem vota contra? Nós votamos contra. Quem se abstém? Portanto, aprovado com os votos, está reprovada com os votos PS e PSD. Ponto 43, proposta do Partido Chega para cumprimento do caderno de encargos reclamado pela Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém. Sr. Vereador Pedro Frazão. Sim, muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta proposta vem chamar a atenção para a intervenção que foi feita pelo Sr. Presidente desta Associação de Moradores, que veio à nossa primeira reunião de Câmara e pediu o uso da palavra para chamar a atenção sobre este ponto. De facto, todas as forças políticas presentes neste Executivo, de uma forma ou de outra, englobaram este caderno de encargos ou as medidas elencadas neste caderno de encargos no seu programa eleitoral e, portanto, visto que até o momento elas ainda não vieram à reunião de Câmara, eu tomei a liberdade, ou tomei a iniciativa, melhor dizendo, de trazer
trazer esta deliberação para que os serviços da Câmara, tomem como suas estas reivindicações, nomeadamente o pelouro do Centro Histórico, para pôr em prática as medidas que estão englobadas em 3 grandes grupos, as medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. São medidas simples que podem perfeitamente ser postas em práticas, é preciso haver vontade para isso. Muito obrigado. Eu gostava de dizer que nós temos uma reunião já agendada com os diversos vereadores sobre esta matéria, portanto não faz sentido estar a aprovar algo que nós próprios já tínhamos tido a iniciativa, conjuntamente com a Associação de Moradores do Centro Histórico, para que a reunião se realizasse e para que o trabalho fosse desenvolvido em conjunto por todas as entidades. Vereador Nuno Domingos. Obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente para reiterar esse princípio, está uma reunião agendada para muito próximo. Este é um assunto que, de resto, o Executivo já vinha tratando antes. Digamos que não me parece que possamos agarrar, passa a expressão, num caderno reivindicativo e aprová-lo todo o curso sem análise, porque há coisas que são contraditórias umas com as outras quando nós as vemos a uma outra escala diferente. E, portanto, o processo de trabalho conjunto com a Associação de Moradores é essencial, e é essencial que seja cruzado com outros coletivos, nomeadamente com os comerciantes e também com a visão dos visitantes. Portanto, é sempre aqui um cruzamento. É um processo em curso e certamente na sequência da reunião agendada, salvo erro, para dia 15 de dezembro, teremos notícias a este respeito para prestar contas ao Executivo e dar conta de como é que as coisas estão a evoluir. Portanto, penso que é mais uma questão de organização metodológica do que de votar a contra ou a favor a proposta, mas pronto, a coisa é como é. Em todo o caso, o vereador Teixeira Leite tem as obras municipais e poderá eventualmente acrescentar alguma coisa, não sei. Muito obrigado. Muito bem. Os senhores gostar mais da palavra? Quem vota contra? Nós votamos contra. PS também. Portanto, a proposta está rejeitada com os votos do PS e do PSD. Ponto 44, proposta do Partido Chega para cumprimento de referência cautelar, processo número 427/21, de 8 de setembro de 2021. Se o Sr. Vereador quer usar a palavra, depois também quererei usar a palavra. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, de facto, existe ou foi preferida uma suspensão de um ato administrativo sobre o pagamento de horas extraordinárias aos bombeiros de Santarém. Nós já tivemos nota de que, depois de entrar esta proposta de deliberação a semana passada para o ponto de ordem desta reunião, já tive nota de que foram pagos alguns valores a alguns bombeiros sapadores de Santarém referentes ao mês de maio. No entanto, pelo que me é dado a parecer, a suspensão do ato administrativo continua em vigor, tal como a sentença do Tribunal Administrativo de Leiria, e, portanto, falta ainda pagar as horas aos bombeiros sapadores, as horas extraordinárias de abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro e por aí adiante. Não quero acreditar que a Câmara, tendo sido condenada a pagar estas horas em maio, esteja à espera que os senhores bombeiros sapadores interponham uma ação, uma providência cautelar para cada mês que passe, até haver uma decisão final judicial. Portanto, a não ser que queiram continuar a gastar dinheiro em honorários na Montalvo Sociedade de Advogados, que fica mais uma vez aqui na Avenida da República, em Lisboa. Portanto, isto é da mais básica justiça. Portanto, se o Tribunal decidiu, tanto com a suspensão do ato administrativo como com a sentença da providência cautelar, de que a Câmara de Santarém tem que pagar as horas extraordinárias aos bombeiros, elas devem ser pagas até ao final de que seja feita a sentença do processo final. E, portanto, ou então estamos a pôr a Câmara em situação de ser executada pelos bombeiros sapadores de Santarém. Por outro lado, também continua a haver aqui uma situação lateral a esta, que é o processo de recrutamento para bombeiros de Santarém, porque os bombeiros sapadores de Santarém continuam com uma dificuldade no suprimento das equipas. Os efetivos mínimos, o regulamento da Companhia de Sapadores de Santarém, que foi aprovado por esta Câmara, o regulamento diz que cada turno deve ter 20 bombeiros por turno, portanto,
um chefe de segunda classe, um subchefe principal, 4 subchefes de primeira classe, 6 subchefes de segunda classe e 8 sapadores bombeiros. Isto há 20 pessoas por turno. Na realidade, o que acontece hoje é que existem só 6 ou 7 pessoas por turno, o que faz com que seja necessário recorrer ao trabalho extraordinário para poder suprir os turnos. Ora, se não existe recrutamento ou se o recrutamento está com problemas de ser efetivado e se continua a não pagar as horas extraordinárias, penso que não seja uma decisão justa desta Câmara, e a Câmara deve tratar com justiça os seus funcionários, nomeadamente os bombeiros sapadores, que têm uma carreira especialíssima, tal como no princípio sublinharam a importância dos senhores bombeiros voluntários. Também os bombeiros sapadores, que dependem diretamente desta Câmara, têm uma função extraordinária e de mérito no nosso Conselho, e portanto isso deve ser não só aplaudido publicamente, mas também deve corresponder a uma atitude correta desta Câmara que lhes faça pagar as horas extraordinárias em cumprimento do que foi deliberado pelos tribunais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu quero lhe dizer que o Sr. Vereador está enganado relativamente àquilo que diz. O município de Santarém não deve nada. Aquilo que foi dito era o mês de maio, que já está pago a todos, e essa informação foi-lhe prestada. Relativamente aos outros meses que está a dizer, a extrapolação do Sr. Vereador, e, portanto, o Tribunal... Não é extrapolação, não é a minha extrapolação, desculpem. Eu não interrompi o Sr. Vereador. A informação que eu recebi do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores. O Sr. Vereador está a dizer que recebeu a informação do sindicato, mas também recebeu a informação da nossa, e está para a reunião de Câmara, aquilo que diz o nosso serviço jurídico, o Dr. Torrão. Portanto, se está com a questão do sindicato, eu quero lhe dizer, relativamente à questão do sindicato, o sindicato e o senhor que é vereador sabe perfeitamente que nós temos indicações da IGF e da DGAL para não isso. Mas também quero que fique aqui claro, relativamente à questão dos bombeiros sapadores e com a questão dos voluntários, acho que se calhar está na altura de fazer a grande reflexão entre bombeiros sapadores e bombeiros voluntários no nosso Conselho, que efetivamente estão a fazer aqui, se calhar, alguns ajustes, e aquilo que o Sr. Vereador está a dizer, se calhar leva-nos efetivamente a pensar que terá que haver aqui um grande ajuste relativamente àquilo que é a distribuição equitativa entre todas as forças. Acho que o Vereador está a dizer, só reforça isto. E relativamente àquilo que estou a dizer... É preciso haver coragem para o fazer, Sr. Presidente. É preciso que haja coragem para o fazer, porque enquanto não se pode manter funcionários a trabalhar extraordinariamente e não serem-lhes pagas horas. Se o Sr. Presidente quer acabar com os bombeiros chapadores de Santarém, tem que ter a coragem política de o fazer e avançar com esse processo. Agora, não pode manter equipas de sapadores bombeiros a trabalharem sempre em horas extraordinárias e não lhes serem pagas essas horas. Como o Sr. Vereador sabe, se quer falar, eu já disse aqui várias vezes, relativamente a esta matéria, nós temos, o senhor diz que está informado pelo sindicato, então vamos esperar, está em tribunal. O município de Santarém pagou aquilo que o tribunal disse que era para pagar, relativamente ao mês de maio, que era para ver a coerência na sentença. E relativamente à matéria que está em apreço, eu quero lhe dizer que as sentenças que existiram em todo o lado, em coisas semelhantes, foram contrárias àquilo que era a vontade do sindicato. E a de Santarém, com toda a certeza, também será. Se for ao encontro do que o sindicato diz, cá estaremos para assumir isso. Neste momento, aquilo que está a dizer o Sr. Vereador é extrapolação, não está em lado nenhum na sentença. Portanto, fique claro sobre isso. E o próprio Vereador acabou por dizer que não estava na sentença, foi a informação que o sindicato lhe deu. O sindicato deu-lhe essa informação. Quanto à questão de acabar com voluntários, o que estou a dizer é que temos que verificar e falar concretamente sobre este assunto, porque efetivamente temos, se calhar, dotar, o município de Santarém já deu, ainda ontem foi muito claro, temos duas equipas de intervenção permanente em cada uma das corporações de bombeiros. Queremos dar uma terceira equipa de intervenção permanente a cada uma das corporações de bombeiros. E, portanto, as coisas têm que ser equilibradas. Estamos disponíveis para investir. Agora, queremos efetivamente perceber as coisas. E há uma coisa que é o seguinte, já esteve várias vezes em cima da mesa se fazia junções, se não se faziam junções, se acabava, se não acabava. Portanto, o que eu estou a dizer é que tem que ser efetivamente tudo analisado e cá estamos. O Sr. Presidente da Câmara não decide sozinho, decide com os senhores vereadores sobre todas essas matérias. O que quero dizer é que relativamente a isso, e a questão aqui em apreço, é clara a informação que foi prestada pelos nossos serviços jurídicos, é clara sobre essa matéria ao nível dos recursos humanos, sabemos do que estamos a tratar. Pedimos pareceres às diversas entidades, ao nível da CCDR, há um entendimento da IGF e da DGAL que são claríssimos sobre esta matéria. E, portanto, muito bem, Sra. Vice-Presidente. Eu também queria
que falar sobre este assunto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dar aqui um esclarecimento adicional. O município paga o trabalho extraordinário aos bombeiros. O que o município não paga, porque temos pareceres legais sobre esta temática, é não pagamos o excesso entre o horário normal e o horário praticado, ou seja, isto não são as horas extraordinárias. O conceito de trabalho extraordinário é o trabalho não previsto excepcional. Portanto, sobre esta matéria, era melhor, talvez, permita-me sugerir que nós possamos esclarecer o Sr. Vereador Pedro Frazão sobre o que é que estamos a fazer e depois o Sr. Vereador realmente ver se o ponto que está neste momento a propor, se é para manter ou se realmente tem mais alguma dúvida sobre o mesmo. O Tribunal decide julgar parcialmente procedente a pretensão e, em consequência, determina que se processem os valores remuneratórios correspondentes ao serviço prestado, além das 35 horas, no mês de maio, aos trabalhadores que o próprio Tribunal identifica. E, portanto, foi esse o cumprimento que o município fez. Obrigada. Exato. Portanto, a Câmara está à espera que o sindicato interponha uma nova ação cautelar para abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Senhor Vereador, desculpe. Com todo o dispêndio financeiro. O Presidente já disse, são extrapolações que está a fazer. Nós limitamos a cumprir a lei. Situação. Vereador Manuel. Não é o sindicato. Há aqui uma jurisprudência da providência cautelar, há uma decisão da providência cautelar, há uma jurisprudência. E esta Câmara decidiu que só pagar os valores de maio. Ainda para mais, também já tive a indicação. Já dissemos que é o que está na sentença. O vereador está a insistir numa coisa para quê? Desculpe lá. Epá, não está. Vereador, desculpa, eu não lhe dei a palavra agora. O seu vereador já, que é tão educado, desculpe lá, não lhe dei a palavra. Ele já falou. Eu é que dirijo a reunião. Agora fala o vereador Manuel Afonso, depois, se quiser falar, dirige a reunião, mas esta Câmara não tem regimento em funções, portanto, esta reunião é uma reunião onde não há regimento, onde o Sr. Presidente decide quem fala e quem não fala autocraticamente. Bom, então, se me permitem, eu vi tudo com muita atenção e também vos quero dizer que também tenho falado com alguns membros dos bombeiros sapadores municipais de Santarém. E dizer o seguinte, eu dediquei os melhores anos da minha vida ao serviço do movimento sindical. E hoje não ficaria bem com a minha consciência de município em que eu fui eleito para vereador do Conselho Executivo não respeitasse minimamente, porque isto há que dizê-lo sem tibiezas. Se as pessoas fazem trabalhos para além do seu horário normal, tem que se encontrar uma forma das pessoas serem compensadas por esse trabalho. Tem que se encontrar uma forma, Sr. Presidente. Nós temos que ver que formas é que se encontram noutros municípios, porque nós sabemos que esse trabalho que os operacionais sapadores municipais têm que executar quando aquilo que estava previsto seria talvez à volta de 80 operacionais e tem 32 ou 33. Ora, esse trabalho é acumulado nessas pessoas e isso implica que haja trabalho para além daquilo que seria o normal. Há outros municípios, com certeza, que têm situações idênticas a esta. Agora, é que se o Tribunal já decidiu que a Câmara tem que pagar o mês de maio, provavelmente é que o processo foi instaurado e referia-se a esse mês, mas o trabalho continua a ser prestado a posterior. Portanto, isso tem que se encontrar uma solução. Isto aqui é daquelas coisas que temos que conversar, e tem que se encontrar uma solução para... Sr. Vereador, eu peço desculpa interromper, os seus vereadores têm que ler, envia-se a sentença, os seus vereadores leem, não é nada assim. Desculpem lá, o que nos foi dito é que era o mês de maio que deveríamos, porque relativamente aos outros é matéria em preço e é aquilo que é dito no parecer que foi pedido à CCDR que não deve ser pago. Desculpe lá o vereador, é só isso. O mês de maio, sim, a partir daí, não. As câmaras todas que têm sido dado razão
aos municípios, não é dado razão, ou seja, é uma questão legal, de cumprimento da lei, portanto, que não poderá ser pago. A vice-presidente já explicitou que está aqui, o que está em causa, o mês de maio tem a ver com os efeitos da resolução fundamentada, foi apresentada em abril, e, ou seja, o mês de maio o juiz quis que fosse considerado. A questão é essa. É simplista dizer, mas não é assim. Portanto, a matéria que está em preço é essa. Eu vou-vos fazer chegar aos senhores vereadores, peço à chefe de gabinete para enviar para os senhores vereadores aquilo que a CCDR nos enviou sobre isso. E, portanto, é muito claro essa matéria que temos aqui em apreço para nós. E, portanto, onde a IGF diz que não podemos pagar e onde a DGAL diz que não podemos pagar. Há um sindicato que diz que devemos pagar. Então, o sindicato que diga como é que nós vamos contra o que a IGF diz e contra o que a DGAL diz. É isso que eu quero. Há um tribunal. Muito bem. Muito bem. Senhora chefe de gabinete, peço que ainda hoje envie para os senhores vereadores isso. Muito bem. Colocando à votação, quem vota contra, nós há um tribunal. Contra. Não, senhor vereador, desculpe. Senhor presidente, desculpe, eu ainda quero falar. Não há um sindicato, há um tribunal. E aquilo que o senhor vereador Manuel Afonso diz é o que está na justiça, porque o senhor presidente sabe muito bem que se o sindicato se interpuser outra providência cautelar, uma para abril, outra para junho, outra para julho, outra para agosto, outra para setembro, outra para outubro, novembro, dezembro, vai também ganhar a causa porque já há esta jurisprudência desta providência cautelar. Portanto, o que o senhor vereador Manuel Afonso diz é da mais elementar justiça. E qualquer criança do 5º ou do 6º ano percebe. Ó, Sr. Vereador, há uma coisa que é o seguinte: se respeita tanto a legalidade, vai ler o parecer que a CCDR nos fez, onde diz que é ilegal fazer isso. Se o Tribunal quisesse pagássemos esses meses todos, ó, Sr. Vereador, agora escuta, o Tribunal teria, eu não sou júri, o Tribunal teria dito para pagar, o Tribunal disse para pagarmos mais ao que nós pagamos. E, portanto, não estou aqui com essa situação, os senhores vão ler o parecer, é muito claro, a IGF diz-nos isso mesmo. E, portanto, cá estaremos para isso. Se o município tiver que pagar, o município paga, o município passou dos 25% para os 75%, para os 100% o pagamento aos chapadores, como fizeram, há municípios que ainda não fizeram, nós fizemos, temos feito tudo isso. Agora, ultimamente estas matérias são claras. Já disse isto aos senhores, se nós dissermos aos nossos serviços da Divisão de Recursos Humanos, ao Serviço Financeiro, eles não podem pagar porque têm, do ponto de vista do parecer que pediram à CCDR, e é um parecer que é fundamentado conjuntamente com a IGF e com a DGAL. A IGF e a DGAL são as entidades que vistoriam os municípios. Se eles dizem que é ilegal... Senhor Presidente, já está a repetir. Senhor Presidente, então explique-me uma coisa. Como sabe, a CCDR é um órgão altamente político e o parecer que foi dado com uma pergunta errada. Além disso, a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria é do dia 8 de setembro. Porquê é que só pagaram as horas de maio? Porquê é que só pagaram as horas de maio na semana passada? Foi porque o Partido Chega meteu isto na ordem de trabalhos? Porquê é que só pagaram, quando a sentença é do dia 8 de setembro, porquê é que só pagaram a semana passada, dia 5? E nem sequer mandaram, nós temos indicação do sindicato que pagaram uns valores e nem sequer mandaram o recibo aos funcionários. Se era para pagar, de facto, tinham pago no dia 22 como pagam normalmente. Porquê é que não pagaram no dia 22? No mês seguinte a receber a sentença? O recibo vai por e-mail, Sr. Vereador. Muito bem. Quem vota contra... Mas os bombeiros ainda não receberam esse recibo. Quem vota contra? Ó, Sr. Presidente, peço desculpa. Sr. Vereador, Sr. Vice-Presidente. Obrigadíssima. Vou-me desculpar, mas realmente, se houver alguma dúvida, Sr. Vereador Pedro Frazão, se houver alguma dúvida no âmbito dos recursos humanos, estou, já disse e reitero, obviamente disponível para analisarmos o que aprouver com o Sr. Vereador por forma a esclarecer o que houver necessidade. Porque eu creio que, e como já disse e já o lembrou, não é advogado, e nós o que estamos a fazer é a ler o que fizemos foi ler a sentença do Tribunal e agir em conformidade. E, portanto, nessa decisão judicial, ficou decidido dar provimento ao pagamento das horas de maio de 21 aos bombeiros chapadores, em função da data de liberação do Executivo Municipal, que aprovou a resolução do artigo 128 do CPTA. E, portanto, se foi agora que recebemos a providência cautelar, também não seria possível pagar antes. Como sabe, é à CCDR que o município solicita esclarecimentos, porque
no âmbito dos assuntos jurídicos, é ela que tutela a parte do recursos humanos e do entendimento, e não só, e do entendimento que os municípios fazem sobre dúvidas que possamos vir a ter na interpretação da lei. E, portanto, nós estamos em crer que fizemos o correto, o que estava determinado pelo Tribunal, e, portanto, ficamos a aguardar serenamente que possa haver outras indicações, se com o mesmo entendimento de que estaremos, obviamente, receptivos ao cumprimento integral da lei ou mais. Estamos a fazer o cumprimento integral de todos os pareceres que temos. Se amanhã ou depois o Tribunal nos vier dizer que, pese embora os pareceres negativos ao pagamento que nós tínhamos anteriormente são para serem considerados e que deve o município pagar, pois cá estaremos. A sentença vem agora, nós procedemos em conformidade e vamos acompanhando, como é óbvio. E, portanto, reitero, estou ao dispor para nos sentarmos, para explicarmos o que temos. O Sr. Presidente já disse que iria enviar para todos a sentença que recebemos do Tribunal e, portanto, em conformidade, vamos dialogando, vamos explicando e vamos avaliando, porque não há, e aqui fique bem claro, que não há qualquer má vontade, o que quer que seja mesmo com os nossos bombeiros, por quem temos o maior apreço e o maior respeito, tal como por todos os trabalhadores do município. Temos é que tentar realmente fazermos tudo aquilo que a lei nos indica, nos permite ou nos obriga. E, portanto, estamos, obviamente, no cumprimento e sempre da lei. Senhora Vice-Presidente, não se trata de aguardar serenamente, porque enquanto a Senhora Vice-Presidente está a aguardar serenamente, os senhores bombeiros chapadores estão em casa sem receber parte do ordenado pelo trabalho extraordinário que fazem. Além disso, não se trata de cumprir a lei, trata-se de ser uma Câmara, ser uma pessoa de bem e pagar aquilo que deve. Se a Câmara tem trabalhadores que trabalham o trabalho extraordinário, tem que pagar aquilo que deve. Isso já foi explicado ao Sr. Vereador. O Sr. Vereador sei que tem pontos. Muito isso eu vou colocar à votação o ponto e vai ser enviado. Se o Tribunal decidiu em relação a maio, obviamente que isso se aplica aos meses consequentes. O Vereador. Não vale a pena entrarmos em diálogo direto, obviamente, mas é assim tão óbvio. Eu não vou entrar em diálogo, dirijo a reunião, vou colocar o ponto. A Câmara não deve absolutamente nada. O município de Santarém, que fique claro, se tiver que pagar aos seus bombeiros, paga. Não teremos, já vinhamos-lo fazendo antes, por via... Então porquê é que deixaram de fazer? Por via de questões e de pareceres, nomeadamente a CCDR, onde nos foi dito que era ilegal aquilo que nós estávamos a fazer, deixámos de o fazer. E, portanto, a IGF e a DGAL disseram que o município de Santarém não podia continuar a fazer. Foi por isso que deixámos de o fazer. Se tivermos... No fundo, o município de Santarém é uma vítima. No fundo, aqui a vítima é o município de Santarém, extraordinário. Só não fazem porque não podem. É extraordinário. Ao Sr. Vereador, vai-lhe ser chegado isso ao Sr. Vereador. Não é vítima, nós temos que ter tramitação e essa pose, portanto, olha, é desnecessária, mas pronto, tudo bem. Quem vota contra... A Câmara não deve nada, Sr. Vereador, e era bom que mantivesse o nível... A Câmara deve. Vou colocar o ponto de votação. Quem vota contra, nós estamos contra. O Partido Socialista também vota contra. Abstém-se. Portanto, quem pronto, está rejeitado. Muito bem. Ponto 45. Proposta do Partido Chega para as comemorações do centenário do falecimento de Anselmo Brancamp Freire. Sr. Vereador, Frazão. Sim, muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente. Portanto, de facto, no próximo dia 23 de dezembro comemora-se o centenário do falecimento de Brancamp Freire, uma figura fundador do Arquivo Histórico Português, historiador, escritor, já foi falado aqui nesta reunião no início, pelo Sr. Vereador do PS Domingos, e, portanto, no fundo, esta proposta vem sublinhar ao Executivo da Câmara a possibilidade de propor que sejam agendadas comemorações do centenário do falecimento desta personalidade histórica. Se o Presidente me permite... Sr. Vereador, faça favor. Tal como referi no início, as comemorações já estão a ser preparadas, já existe um programa.
tenho ideia de ter tido um conhecimento que o Sr. Vereador Pedro Frazão teria recebido essa informação, mas face à sua intervenção agora fiquei em dúvida se terá recebido, mas de facto o que está previsto é uma exposição denominada Anselmo Bracampo Freire, o Gênio Poliédrico, a ter lugar na Casa do Brasil e na Casa de Anselmo Bracampo Freire, portanto nos dois locais, a inaugurar, enfim, pretendíamos que fosse inaugurada a 23 de dezembro, mas de facto os procedimentos com o atraso da instauração do atual mandato forçaram a que haja aqui um deslizar para o início do ano. Portanto, isto, como disse, é um processo que já vinha sendo tratado com o anterior diretor do departamento, Dr. Carlos Coutinho. Depois está também em execução um estudo da coleção de heráldica do Museu Municipal de Santarém, que inclui um amplo conjunto de peças armoriadas, túmulos, pedras de armas, lápides, fulcrais, pedras de fecho da abóbada, capitéis, enfim, seria fastidioso estar a ler tudo aquilo. Está também em preparação um curso livre que foi denominado Heráldica no Museu Municipal de Santarém, em memória de Anselmo Bracampo Freire, e no contexto da exposição, que será uma exposição de folgo longo, de um ano de duração, tendencialmente, vão ser organizados um conjunto de ações no âmbito da designada oferta de recursos educativos, envolvendo sobretudo projetos especiais para os vários graus de ensino, portanto envolvendo a escola no seu todo, e envolvendo ações destinadas à população em geral também, porque os recursos educativos têm essa dimensão transgeracional. Portanto, o programa está em preparação, tudo isto está desenhado, consta até de objetivos do sistema de avaliação de desempenho dos funcionários da Câmara e, portanto, está materializado em ações concretas e era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado. Na votação, quem vota contra? Estamos contra. Portanto, está aprovado com os votos contra do PS e do PST e do PSD. Ponto 46. Retificação do apoio a transporte escolar, processo MGD. Os senhores cada da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 48 foi retirado. Temas para conhecimento, relatório e contas do município de Santarém, o primeiro semestre. Como tinha dito, temos por hábito trazer à reunião de executivo o relatório semestral do nosso município e, portanto, dar nota que temos um resultado no semestre positivo de 2,5 milhões de euros, portanto, aumentando 688 mil euros. Aquilo que para nós é importante de ressaltar desta análise, ou seja, o documento é exaustivo, mas também bastante claro relativamente a esta matéria, é que o município de Santarém continua numa trajetória de boas contas e de contas que a todos nós nos dão também uma tranquilidade relativamente àquilo que é o futuro. E, portanto, é isso que nos apraz registar, sendo certo que este processo veio um pouco mais tarde por via também da nossa tomada de posse, mas é um documento que nós trazemos sempre, geralmente, em início de outubro, a reunião de executivo e que nos permite ainda preparar o final do ano, mas mesmo assim ainda nos permite também tirar aqui algumas conclusões e não esperar só pela prestação de contas em abril e dar-nos também para antecipar aqui algumas questões do ponto de vista financeiro. Este tema era para conhecimento, também todos os outros temas para conhecimento são da Assembleia Municipal. Não temos público, não havendo mais nada na nossa reunião, portanto, para todos aqueles que possam estar no dia amanhã, dia 7, no início do nosso reino do Natal, que assim o façam e, portanto, muito obrigado a todos e até dia 20. Boa tarde.